Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá no meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um ensinamento de Jesus a respeito dos fins dos tempos. Uma parábola que ele conta para ilustrar a realidade de sua vinda gloriosa no fim dos tempos. O mais importante deste ensinamento de Jesus é que nós, que somos seus discípulos, sejamos pessoas vigilantes. Vigilantes. O que significa vigiar? Significa viver com fidelidade, no dia a dia da própria vida, os ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus. Por ocasião da vinda gloriosa do Senhor no fim dos tempos, Jesus estabelecerá de forma plena o reino de Deus, que já está presente no meio de nós. O reino de Deus que já age em nosso meio. Esse reino há de ser estabelecido de forma plena por ocasião da vinda gloriosa do Senhor. E daí a importância da nossa vigilância. Vigiar também nos convida a orar. Ter uma vida de fidelidade a nosso Senhor, participar do seu reino de amor, também em oração, rezando, buscando Deus, buscando a sua graça, buscando o seu amor. E, obviamente, a vigilância significa produzir os reinos, produzir os frutos do reino de Deus. Sobretudo o fruto do amor, o fruto da caridade. Na primeira leitura, nesse trecho de sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo São Paulo elogia a comunidade cristã de Corinto, justamente porque estes irmãos e irmãs em Cristo estão, pela graça de Deus, produzindo os frutos do reino, produzindo frutos de santidade. Esses irmãos e irmãs, os cristãos e cristãs de Corinto,
entenderam perfeitamente que a vigilância cristã significa realizar a vocação à santidade. Paulo elogia essa comunidade, irmãos e irmãs que receberam de Deus todos os dons. Ele mesmo diz: não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso, Jesus Cristo. É uma comunidade vigilante, é uma comunidade orante, é uma comunidade que busca produzir os frutos do reino de Deus no dia a dia da própria vida. Sim, confirma o apóstolo São Paulo, ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível. Perseverança no procedimento irrepreensível, ou seja, um procedimento de um homem, de uma mulher, de um cristão, de uma cristã, que segue o Senhor Jesus, que coloca em prática os seus ensinamentos, que diz não para o mistério do pecado, para o mistério da iniquidade, que diz não para a imoralidade, para a injustiça, para a corrupção, diz não, porque assume uma atitude de vigilância, e nessa vigilância espera, com esperança, com alegria, com fé, a vinda gloriosa do Senhor. Sim, diz o apóstolo São Paulo, é Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até ao fim, até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo, até o dia glorioso do Senhor. Quando acontecerá esse dia, ninguém o sabe. E é por isso que Jesus também no Evangelho nos convida à vigilância. Porque se nós soubéssemos o momento, o horário, bem, iríamos programar a vivência da vigilância. Mas o pedido de nosso Senhor é que o nosso vigiai e orai seja constante. Que a nossa vigilância seja marcada pela perseverança. É a graça que nós pedimos ao Senhor Jesus nesta Eucaristia, na comunhão em seu corpo e em seu sangue, que Ele nos dê a perseverança final, a perseverança até o último dia, a perseverança na comunhão com o seu reino de amor, a perseverança na realização da vocação à santidade, para que quando Ele vier em sua glória, Ele de fato nos encontre preparados. Preparados para participar das núpcias do Cordeiro. Preparados para participar da glória eterna de Deus. Do pleno esplendor do reino de Deus, que se manifestará por ocasião da vinda gloriosa do Senhor no fim dos tempos. Irmãos e irmãs, o fim dos tempos já está aí. Desde quando Jesus subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus nosso Pai, desde este momento da ascensão gloriosa do Senhor, o fim dos tempos já se iniciou. Por isso, a importância da vigilância. Peçamos a Deus essa graça. Vigilância não significa cruzar os braços e simplesmente ficar sentado, olhando a vida passar. Não. A vigilância cristã, ela é esperançosa. A vigilância cristã, ela compromete a nossa vida a produzir frutos de santidade. Que assim seja na nossa vida, que assim seja em toda a igreja, na vida de todos aqueles que são discípulos e discípulas de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.